Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Esse vídeo ele tem por objetivo trazer um resumo teórico da parte de curvas que em geral se estuda no cálculo 2, né? Nós fizemos algo parecido para funções vetoriais no vídeo anterior e nós vamos dar sequência a essa lógica que nós adotamos lá, agora para curvas. Isso significa o quê? Que nós vamos trazer muita parte teórica sobre curvas e poucos exemplos. Os exemplos a gente vai deixar para um outro momento, que eu também tenho interesse em trazer para vocês, mas vai ser em outro momento. Tá? Esse vídeo é só para trazer a parte teórica. Não só a parte teórica, tem alguns exemplos, mas é pouca coisa. Tá bom? Bom, o que nós utilizamos como bibliografia? Esses dois livros, né? Cálculo 3 e 4, os dois autores, né? E o principal, que é o livro de cálculo do volume 2 do Stuart, e eu utilizo a 7ª edição, tá? Então, se você tiver outra edição, talvez tenha algumas diferenças, mas deve ser pouca coisa. Tá bom, imagina o seguinte, vamos pensar então, imagina que você tem uma partícula e ele se move, essa partícula se move sobre essa curva aqui, ó, que parece 8, né? Muito parecida com o número 8. Ou então o infinito, símbolo do infinito. Tá? Se você olhar para essa curva, você vai perceber que ela não pode ser expressa como uma função do tipo y igual a f de x. E ela também não pode ser expressa como uma função do tipo x igual a f de y. Por quê? Porque essa curva ela não passa pelo teste da reta vertical, nem pelo teste da reta horizontal. Se você traçar retas verticais, você vai perceber que, na maioria dos casos, essa reta vertical ela vai cortar a sua curva em 4 pontos. E o que é que isso significa? Isso significa que essa curva, esse gráfico, ele não pode ser descrito como uma função do tipo y igual a f de x. Se você traçar retas horizontais, você vai perceber que na maior parte das vezes, as retas horizontais, elas vão cortar o gráfico dessa curva em 2 pontos. Ou seja, não tem como você descrever esta curva como uma função do tipo x igual a f de y. Algo parecido acontece com o gráfico de uma circunferência. O gráfico de uma circunferência não é uma função do tipo y igual a f de x, nem uma função do tipo x igual a f de y. Novamente, porque o gráfico de uma circunferência não passa pelo teste da reta vertical e da reta horizontal. Tá? Então, isso não pode ser feito. Então, a pergunta é, como que nós vamos estudar esse tipo de curva? Essa é a principal pergunta. Né? Observe o seguinte, como nós estamos imaginando que uma partícula descreve essa curva, né? Ou seja, como nós estamos imaginando que uma partícula ela fica se movimentando sobre essa curva aqui, ó, como se fosse o número 8, imagina o seguinte, você pega um lápis ou uma caneta e esboça o número 8, né? E você faz isso várias vezes, por exemplo, né? O que vai acontecer? A cada instante de tempo, a sua partícula ela vai ocupar um certo ponto no espaço, ou nesse caso no plano. Né? Então, você pode pensar assim, que as coordenadas dos pontos da sua partícula, as coordenadas, elas são funções do tempo. Para cada instante de tempo, você tem uma coordenada x e uma coordenada y da sua partícula. Né? Então, por exemplo, imagina que sua partícula começa aqui e ela faz esse movimento aqui. À medida que o tempo vai passando, a partícula ela vai ocupando pontos diferentes do nosso plano. Esses pontos do plano, eles têm coordenadas. E essas coordenadas, elas variam de acordo com o tempo. Então, tanto a coordenada x quanto a coordenada y são funções do tempo. Esse par de equações, na maioria das vezes, ela é uma maneira conveniente de descrever uma curva, que não pode ser descrita como uma função y igual a f de x, nem x igual a f de y.
Casos que você tem curvas que podem ser expressas dessa forma, e mesmo assim é mais conveniente você estudar a sua curva mediante equações desse tipo aqui, em que as coordenadas são dadas por funções do tempo ou de qualquer outro parâmetro, né? Muito bem. Observe o seguinte, vamos imaginar que f e g, então, são funções contínuas num intervalo i, tá? E essas funções são contínuas e eles dependem de uma variável t. O conjunto formado pelos pares ordenados do tipo f de t e g de t, isso é o que a gente chama de curva. Tá? Curva descrita por essas duas funções aqui. Estas equações, x igual a f de t e y igual a g de t, é o que nós chamamos de equações paramétricas da curva, e a variável t, ela é chamada de parâmetro. Tá? Então, observe o que é uma curva para nós. Para nós, curva é um conjunto de pontos do tipo f de t e g de t, onde f e g são funções contínuas que dependem de uma variável t num certo intervalo i. Esse intervalo i pode ser aberto, fechado, semi-aberto, semi-fechado, tanto faz. Apenas sendo um intervalo. O conjunto de pontos do plano é formado por esses pontos, por essas coordenadas, né? x, y igual a f de t, g de t, isso é chamado de gráfico da curva C. Para nós simplificarmos a conversa, nós não vamos fazer distinção entre curva e gráfico. Tem diferença entre curva e gráfico? Tem. A curva é um conjunto de pontos. Então, ele é um ente abstrato. O gráfico é o esboço desse conjunto de pontos no plano. Então, a curva é um conjunto de pares ordenados e o gráfico da curva é o esboço no plano desses pontos, desse conjunto de pontos formado por pares ordenados. Então, tem diferença. Só que nós não vamos fazer essa distinção. Nós não vamos fazer isso. Por que não? Por simplificação. Isso ajuda bastante. Por quê? A gente vai olhar para o gráfico, a gente vai entender, vai saber o que a curva, que curva que é, tá? É mais fácil olhar para o gráfico do que olhar para o conjunto. Nós vamos esboçar a curva descrita por um par de equações, nós continuamos colocando os pontos no plano XY. Cada ponto da curva, de coordenadas f, t e g de t, é determinado por um único parâmetro. A primeira coordenada é uma função de t, e a segunda coordenada também é uma função de t. Então, para cada t, você tem um valor associado. Na verdade, um valor não, um par de valores associados. Né? Quando nós vamos esboçar os pontos do plano, nós vamos sempre considerar que o t está crescendo, sempre está aumentando. Né? T pertence a um intervalo, né? Então o t vai crescendo à medida que nós vamos atribuindo valores para ele, sempre vamos atribuir valores crescentes. Né? Isso faz com que a curva ela seja percorrida numa certa direção. E essa direção a gente chama de orientação da curva. O parâmetro t, ele não representa necessariamente o tempo. Embora nosso exemplo inicial tenha sido, imagine uma partícula descrevendo a figura do número 8 à medida que o tempo vai passando, esse t não representa necessariamente o tempo. Essa letra é apenas uma escolha. Essa letra T não significa tempo, é isso que eu quero dizer para você. Nós podíamos usar outra letra se nós quiséssemos, né? Mas nós não optamos. Mais adiante, nós vamos utilizar a letra grega θ para representar esse parâmetro, e nós vamos ver o seguinte, esse valor θ, esse parâmetro θ, na verdade vai ser um ângulo, e não necessariamente o tempo. Na maior parte das aplicações físicas, o t é o tempo. O t representa tempo. Né? Físicos gostam de usar a letra t para representar o tempo, o t minúsculo, e o t maiúsculo para a temperatura. Né? Então, quando nós vamos
quando nós vamos considerar algumas aplicações físicas, aí sim, o t, na maior parte das vezes, vai ser o t. Mas não é necessariamente assim. Tá? Você também tem a noção de curva espacial, né? Nós acabamos de falar curvas planares, né? Curvas do plano. E o que vem a ser, então, uma curva no espaço? É um conjunto de ternas ordenadas do tipo ft, g de t, h de t. F, G e H são funções que dependem, são funções numa variável t, também no intervalo i. Só que agora, em vez de você ter pares ordenados, você tem ternas ordenadas. Essas equações, x igual a f de t, y igual a g de t e z igual a h de t, essas também são chamadas de equações paramétricas da curva e o t continua sendo o parâmetro. Para curvas tridimensionais, nós também não vamos fazer distinção entre a curva e o gráfico, né? Quando você tem curvas tridimensionais, é claro que o gráfico dela vai estar no espaço e não necessariamente no plano, como nós acabamos de ver nos slides anteriores, né? Então, de novo, você sempre faz o t crescendo, o t sempre é crescente e isso também vai te dar a direção da sua curva, tá? Se um físico, por exemplo, for estudar a curva descrita, por exemplo, por uma nave espacial que é lançada a partir da Terra, ela descreve uma certa trajetória, né? Ou seja, a cada instante de tempo, a sua nave espacial ela vai estar num determinado ponto do espaço, digamos assim, né? Então, fisicamente, você pode interpretar esse t como sendo a posição de o t não, você pode pensar nessas equações como as posições da partícula quando ela se desloca sobre uma curva, né, a cada instante de tempo. Tá bom? Então, essa é a interpretação física desse tipo de situação. Vamos imaginar que você tem uma curva plana agora e que ela tenha essas equações paramétricas, x igual a de t, y igual a g de t, e que o t varia entre a e b, incluindo a e incluindo b. Então, o t ele pertence ao intervalo fechado AB. O ponto f de a ele é chamado de ponto inicial e o ponto f de b e g de b é chamado de ponto final da curva. Né? Então, lembra que eu falei para vocês, né? A gente sempre pega o t variando de forma crescente. Então, o primeiro t que você vai atribuir aqui para determinar os pontos da curva é o valor t igual a A. Então, você vai começar no A. O esboço da sua curva começa nesse ponto aqui. O último valor que você vai atribuir ao t é o B. É o valor B. Então, você vai jogar aqui, vai calcular f de B e vai calcular g de B. Isso vai te dar o ponto FB, G de B. Esse é o último ponto que você vai determinar na sua curva, quando você for esboçar ela. Então, isso que ele é chamado de ponto inicial e esse aqui é chamado de ponto final da curva. Algumas vezes vai acontecer do ponto inicial e do ponto final serem o mesmo. Nesse caso, você fala que a sua curva é fechada, como, por exemplo, uma circunferência. Tá? Outras vezes, não. Outras vezes, o ponto inicial e o ponto final, eles são diferentes. Aí você não dá nome para a curva. Mas quando eles coincidem, a curva é fechada. O que nós fizemos, o que nós falamos aqui, o que nós definimos para curvas planares, você também pode falar, você pode definir também para curvas tridimensionais. Os nomes são os mesmos. Só que vai aparecer uma coordenada a mais aqui no ponto inicial, no ponto final. Mas é a mesma coisa. Os nomes são os mesmos. Tá? Vamos determinar como exemplo, um dos poucos exemplos que a gente vai trazer, vamos determinar a curva que representa, que é representada por essas duas equações aqui. Ou seja, x igual a cosseno t e y igual a seno t. Nesse intervalo fechado aqui de 0 até 2π. Então, vamos ver que curva que dá isso daqui. Nesse caso, ó, f de t é cosseno t, g de t é seno t. Tanto o cosseno quanto o seno são funções contínuas. O intervalo aqui ele é fechado, então o a vale 0 e o b vale 2π. Né, naquelas notações que a gente acabou de ver agora. Né? Para nós descobrirmos, então, que curva é descrita por essas equações, a nossa ideia é eliminar a variável t. Por que isso é bom? Porque daí nós vamos... Qual que é a intenção de eliminar a constante, a variável t? A intenção de eliminar ela
é tentar descrever essa curva só usando equações, só usando as variáveis x e y. E, de repente, a gente consegue recair numa equação que a gente já conhece. Uma forma de fazer isso, nesse caso, é levar x ao quadrado, y ao quadrado e somar. Isso é a mesma coisa que cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t. E nós já sabemos que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado de qualquer ângulo é sempre igual a 1. Então, no final do dia, essa curva que é representada por essas equações paramétricas é, na verdade, um círculo unitário centrado na origem. Essa equação aqui é de um círculo unitário centrado na origem. Né? Quando o t ele varia de 0 até 2π, esse ponto aqui ele se move uma vez em torno do círculo, em torno da circunferência, e o sentido é o sentido anti-horário, começa nesse ponto 1, 0 e ele termina nesse ponto 1, 0. Tá? E, portanto, essa curva ela é fechada. Aqui está o gráfico. Quando t é igual a 0, você tem esse ponto aqui, ó, cosseno de 0, cosseno de 0. Tá? Então, o cosseno é 1, o seno é 0, então a curva começa aqui. Um próximo valor que você poderia atribuir, sei lá, é o t como sendo π quartos, π sobre 4. Então, você teria cosseno de π sobre 4, seno de π sobre 4, para esse ponto aqui, ó, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Vai dar um ponto mais ou menos aqui. E assim por diante. Né? Você começou aqui, no ponto, no t igual a π quartos, você estava aqui, no t igual a π meios, você está aqui. Né? O cosseno de π meios é 0, o seno de π meios é 1, então você veio parar aqui. Se você substituir o t por π, você vem parar nesse ponto aqui, ó, né? Menos 1 e 0. 3π meios vai dar esse ponto aqui, né? 0 e menos 1. E quando o t for igual a 2π, você voltou para cá. Então, a sua partícula ela fez esse movimento aqui. Ó. Se você for pensar nessa curva como sendo o movimento realizado por uma partícula, a partícula começou aqui, ela fez essa trajetória no sentido anti-horário e veio parar aqui. Aqui, o ponto inicial, quando t é igual a 0, e o ponto final, quando t é igual a 2π, eles coincidem, e, portanto, essa curva ela é uma curva fechada. Essa é uma das curvas mais importantes que você tem no estudo de curvas. Por quê? Porque as equações paramétricas dessa curva são muito simples, né? É cosseno t, seno t. Você sabe tudo sobre senos e cossenos. Você sabe derivar, você sabe integrar, né? Então, do ponto de vista do cálculo, essas duas equações elas são muito bem conhecidas, né? Outro exemplo, vamos ver o que representa essa curva aqui, ó, né? A curva que tem essas equações paramétricas. X igual a seno de 2t e igual a cosseno de 2t. Observe que agora nós invertemos aqui, né? X era cosseno t e y era seno t. Agora nós invertemos isso. O x é uma função do tipo seno e o y é uma função do tipo cosseno. O argumento aqui do seno e do cosseno também mudou. Antes o argumento era t, agora é 2t. O intervalo continua sendo o mesmo. O intervalo continua sendo de 0 até 2π. Então, nesse caso, f é seno de 2t e a g de t é cosseno de 2t. O a vale 0 e o b vale 2π. Usando aquela notação, aquela nomenclatura que a gente acabou de ver há 2 slides atrás. Tá? Novamente, como nós queremos descobrir qual é a curva representada por essas duas equações paramétricas, já que elevar ao quadrado antes deu alguma coisa boa, vamos elevar ao quadrado de novo, né? Então, x ao quadrado mais y ao quadrado dá isso aqui, ó, né? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de 2t. Seno e cosseno ao quadrado somados para qualquer ângulo é sempre igual a 1. Então, de novo, o ponto xy ele se move sobre a circunferência de equação x quadrado mais y quadrado igual a 1. Ou seja, é a mesma... O gráfico dessa curva, de novo, é uma circunferência centrada na origem de raio 1. Então, o gráfico é o mesmo. A questão é a seguinte. Quando o t ele varia de 0 até 2π, o ponto seno de 2t, cosseno de 2t, ele se move duas vezes em torno do círculo, em torno da circunferência. Por que ele se move duas vezes? Porque você está dobrando o argumento aqui. Antes, quando era cosseno t, seno de t, e o t variava de 0 até 2π, a partícula, ou o ponto, ele se movimentava uma vez em torno do círculo. Uma vez só. Aqui você está dobrando o argumento.
Então, o ponto final, olha como é que vai ser o ponto. O ponto inicial é seno de 2t, cosseno de 2t. Desculpa. O ponto inicial é seno de 0, cosseno de 0. Isso dá, então, o ponto 0,1. Certo? Sim? Tá? O ponto final vai ser seno de 4π, cosseno de 4π. Quando o t for π, quando o t for igual a π, x vai ser seno de 2π e y vai ser seno de 2π. Então, quando o t percorre a metade desse intervalo, a partícula já percorreu toda a circunferência. Quando o t vai variar na outra metade do intervalo, a partícula vai dar mais uma volta na circunferência. É por causa disso. E o ponto inicial é o ponto 0,1 e o ponto final é o ponto 1,0. A diferença agora, outra diferença nesse caso, é que o movimento ele vai ser dado no sentido horário. Por quê? Porque nós invertemos aqui. Em relação ao exemplo anterior, aqui é seno e aqui é cosseno. No exemplo anterior era o contrário. Tá? Então, o gráfico vai ser o seguinte. Essa parte em rosa aqui, ó, vermelho, rosa, sei lá, esse é o gráfico. Esse é o gráfico. Essa linha azul está dizendo o quê? Está vendo esse ponto aqui de cima? Ele coincide com esse ponto de baixo, ele coincide com esse aqui. Esses pontos são os mesmos. Mas por que você esboçou eles em alturas diferentes? Em lugares diferentes, já que são o mesmo ponto? Só para mostrar para você o que está acontecendo. Então, a sua partícula ela começa no 0,1, ela faz esse movimento aqui, ó. Quando t varia de 0 a π, ela faz esse movimento aqui. Essa primeira circunferência desenhada aqui em azul, do lado de fora. Tá vendo? Tá vendo as flechinhas aqui? Indicam a direção do movimento. Tá bom. Então, quando t é igual a π, chegou aqui. Aí ela deu mais uma volta quando t varia de π até 2π. Então, ela, na verdade, a circunferência, a sua partícula, ela deu 2 voltas em torno da circunferência no sentido horário, começando daqui. É como se fosse os ponteiros de um relógio, né? Sabe aqueles relógios que não são digitais, né? Aquele de ponteiro? Então, é isso que acontece, né? Da meia-noite até meio-dia, o ponteiro das horas dá uma... Isso, o ponteiro das horas dá uma volta, tá? Do meio-dia até meia-noite, o ponteiro das horas dá outra volta na sua circunferência, no seu relógio, e é exatamente isso que está acontecendo aqui. Tá bom? Vamos falar um pouco sobre comprimento de arco agora, né? Ou seja, comprimento de um pedaço ou de toda a circunferência. Então, imagina que você tem uma curva descrita por duas equações paramétricas, né? X igual a f de t e y igual a g de t. E eu estou variando de A até B no intervalo fechado. Vamos imaginar que essas funções são contínuas e vamos imaginar que C percorre exatamente uma vez. A curva é percorrida exatamente uma vez quando o t aumenta de A até B. Tá? E não é o caso daqui, né? Aqui, quando o t varia de A até B, a curva ela é percorrida duas vezes. Tá? Mas vamos imaginar que isso é percorrido exatamente uma vez quando o t varia de A até B. Então, qual vai ser o comprimento de arco da sua circunferência? Ele é dado por essa fórmula aqui, ó, raiz quadrada da derivada de f ao quadrado mais a derivada de g ao quadrado. Então, essa integral em relação a t. Então, essa integral aqui, ó, ela nos dá exatamente o comprimento de arco, que você também pode descrever assim, né? Derivada de x em relação a t ao quadrado, derivada de y em relação a t ao quadrado. Extrai a raiz de tudo isso, calcula essa integral definida de a até b. Isso vai te dar, então, o comprimento de arco da sua curva. Certo? Vamos falar um pouco sobre áreas agora, né? Então, considera C uma curva, que é dada por uma função do tipo y igual a f de x. Ou seja, é o gráfico de uma função que você estudou lá no cálculo 1. Aí você fala assim, mas por que eu vou voltar a estudar curvas que eu já estudei no cálculo 1? Não, você não vai estudar de novo curvas que você já estudou no cálculo 1. Você vai estudar curvas que você não conseguia estudar no cálculo 1. Por quê? Porque os métodos do cálculo 1 seriam muito difíceis
de serem aplicados para determinadas curvas. Tem curvas que você pode escrever como uma função do tipo y igual a f de x, mas essa equação ela é tão complicada, ela é tão difícil, que você não consegue fazer um estudo adequado lá no cálculo 1. Então, o que você vai fazer? Você vai tentar descobrir um par de equações paramétricas para essa curva. E por incrível que pareça, estudar ela com equações paramétricas é melhor do que estudar elas como funções do tipo y f de x. Tá bom? Bom, o que nós sabemos? Que se você tem uma curva do tipo y igual a f de x, limitada por duas retas verticais, x igual a A e x igual a B, a área abaixo do gráfico é dada por essa integral aqui. Sempre que a f de x for maior ou igual a zero para todo x nesse intervalo. Se você tem uma função maior ou igual a zero, determinado no intervalo, ou seja, o gráfico dela está acima do eixo x, parte dele pelo menos, então a área ela é dada por essa integral definida aqui. Integral de A até B de fx dx. Agora, como eu já disse, né? Essas curvas, essa integral aqui, ó, essa integral, ela pode ser extremamente complicada. Acredite em exemplos, não vou trazer aqui porque não é o objetivo desse vídeo, mas tem exemplos em que essa integral fica extremamente difícil. Por outro lado, fica muito fácil de fazer o estudo da função, ou do gráfico, ou da curva, né? Se você conseguir equações paramétricas. Tem curvas que têm uma expressão desse tipo extremamente complicadas, mas quando você parte para escrever a curva com equações paramétricas, a coisa se simplifica bastante. É o caso da circunferência. Você não consegue pegar uma circunferência centrada na origem, por exemplo, de raio 1. Você não consegue escrever ela como uma função do tipo y igual a f de x. Se você pegar só o arco superior, aí você consegue. Mas como é que é a função que descreve o arco superior? Raiz quadrada de 1 menos x quadrado. Essa função é extremamente complicada. Ela é muito complicada. E aí você quer saber qual é a área do semicírculo. A área do semicírculo é a integral de 0 a π da raiz quadrada de 1 menos x quadrado de x. Integra isso, meu amigo. Minha amiga. Integra para você ver. Fica extremamente complicado. Mas nós já vimos equações paramétricas da circunferência, as equações paramétricas, elas são muito simples. X igual a cosseno t, y igual a seno t, e t valendo 0 a 2π. Então, a própria circunferência, quando você vai estudar ela, você vai determinar a área de meia circunferência usando as técnicas do cálculo, fica muito difícil. Então, por isso que a gente vai tentar estudar a área, só que agora utilizando equações paramétricas. Tudo bem? Eu me enrolei bastante aqui, mas o objetivo é esse. Tá? Então, vamos imaginar que nesse intervalo em que x varia de A até B, a curva ela pode ser parametrizada assim. X igual a f de t e y igual a g de t, e o t variando de alfa até beta. Tudo bem? O x varia de A até B, mas quando você escreve x igual a f de t e y igual a g de t, esse t não precisa necessariamente variar de A até B, ele pode variar de alfa até beta. Vamos supor que essa curva, de novo, ela é percorrida exatamente uma vez quando t aumenta de alfa até beta. Nós também vamos supor que o ponto inicial, quer dizer, o f de alfa é A e que o f de beta é o próprio B. Então vamos lá. Vamos usar as equações paramétricas como uma mudança de variável para calcular a integral anterior. Isso já foi feito no cálculo 1. Essa mudança de variável você faz lá no cálculo 1 para calcular integrais. Por exemplo, a integral de e elevado a t quadrado, ou e elevado a 2t. Você não sabe integral, você tem que fazer uma mudança de variável. O 2t, o expoente você chama de u, e aí você utiliza lá as técnicas da substituição para calcular essa integral. É isso que nós vamos fazer aqui. Então, a primeira coisa, ó, nessa integral aqui, nós precisamos saber quem é o dx. O dx. X é igual a f de t. Então, quem é o dx? É f' t dt. Isso aqui é o diferencial, isso aqui você estuda lá no cálculo 1. Quem é y? Y é igual a g de t.
E o y é igual a f de x, que é igual a f grande, f maiúscula, da f minúscula de t. Eu só fiz substituições aqui. O y é igual a g de t. Por outro lado, o y também é f de x, e nós sabemos que x é igual a f de t. Então, vou fazer essa substituição aqui. Agora sim, nós vamos utilizar a regra da substituição para integrais definidas, e nós temos o seguinte, ó. Quem é a área integral de a até b? Y dx. Y não é igual a f de x? É isso daqui, ó. Isso aqui é a área. Mas y, acabamos de dizer aqui, ó, y é igual a f de x. Então tá, então a área integral de a até b é de y dx. Eu faço a substituição aqui. No lugar do y é g de t. No lugar do dx é f' dt. Esses extremos aqui, eles também variam. Né? Do jeito que variava lá no cálculo 1. Quando você fazia a substituição, queria ela calcular a integral de 0 até 3 de e a 2t. Então, você chamava u igual a 2t, certo? E aí você substituía o t igual a 0 e o t igual a 3 e calculava os novos valores da sua integral, os novos extremos de integração, digamos assim, né? Fazia lá as substituições e boa, né? Fazia exatamente o que nós fizemos aqui. Então, a área, ela é dada por essa formuleta aqui, integral de alfa até beta, desse produto dessa função g de t pela derivada da função f dt. E aí você integra em relação a t. Você utiliza a regra da substituição que você utilizava lá no cálculo 1. É isso que eu estou falando para você. Você sai da variável y e x e parte tudo para a variável t. É isso que eu estou te dizendo. E isso facilita bastante as coisas. Tá? Você pode aplicar essa fórmula, por exemplo, para encontrar a área de um círculo, né? A área de uma circunferência, né? Vai ser a integral de 0 até 2π. Tá? Cosseno t vezes a derivada do seno dt. Então, você calcula essa integral e você encontra, então, a área da circunferência. Tá? Vamos falar um pouco sobre tangentes, né? Então, vamos considerar C uma curva descrita por equações paramétricas, né? Dessa forma aqui. F e T são funções diferenciáveis em T. Ou seja, você pode calcular suas derivadas. Vamos supor também que o y é uma função implícita ou explícita de x, que essa função é diferenciável, né? Então, sei lá, uma equação de uma circunferência ou qualquer coisa desse tipo, você tem, então, que y é uma função, não precisa ser necessariamente explícita, pode ser implícita, desde que seja diferenciável. Qual que é o objetivo? Encontrar uma maneira de determinar a inclinação da reta tangente em um ponto da curva, né? E, portanto, nós precisamos da derivada de y em relação a x naquele determinado ponto, né? Então, a derivada de y em relação a x vai te dar a inclinação da reta tangente num determinado ponto. Certo? Regra da cadeia, né? O que nós temos? Nós temos y x dependendo de t, y dependendo de t. Mas o y, aqui está, estamos supondo que o y também é uma função de x. Não importa se é uma função implícita ou explícita. Não importa. Y é uma função de x. Então, y é uma função de x e x é uma função de t. Então, como é que fica a derivada de y em relação a t? É a derivada de y em relação a x vezes a derivada de x em relação a t. Isso é o que diz a regra da cadeia. Isso é exatamente a regra da cadeia. Né? Então, você pode descrever a derivada de y em relação a x como sendo a derivada de y em relação a t dividido pela derivada de x em relação a t. Sempre que essa derivada de x em relação a t for diferente de zero. Ou seja, para você determinar a equação da reta tangente a uma curva desse tipo, o que você faz? Você deriva y em relação a t e deriva x em relação a t e faz esse quociente. Aí você encontra a derivada de y em relação a x. Isso quer dizer o quê? Que para você encontrar a inclinação da reta tangente a uma curva paramétrica, você pode fazer isso eliminando a variável t. Então, você parte só considera y como uma função de t e x como uma função de t, calcula as derivadas e quocienta, e aí você vai ter, então, a inclinação da reta tangente. Se nós pensarmos a curva parametrizada como sendo o traço, ou seja, a trajetória de uma partícula em movimento, a derivada de y em relação a t e a derivada de x em relação a t são as velocidades
verticais e horizontais dessa partícula. E a inclinação da reta tangente é a razão entre essas duas velocidades. É isso que está dizendo essa formuleta aqui. Certo? Bom, isso aqui nós tínhamos para falar de equações sobre curvas parametrizadas. Nós vamos dar agora um pouquinho de atenção a curvas polares. Para isso, nós vamos introduzir um novo tipo de coordenadas que foram inicialmente introduzidas pelo Newton, porque ele percebeu que se você mudar as coordenadas de cartesianas para as coordenadas polares, algumas curvas elas acabam tendo as suas equações muito simplificadas, mas muito simplificadas mesmo, assim, do tipo simplificar demais as coisas. Então ele considerou essa mudança de coordenadas e ele introduziu um novo modelo de coordenadas, que são chamadas de coordenadas polares. Então vamos lá. Como é que são construídas essas coordenadas polares? Vamos pegar um ponto O, qualquer, do plano, e vamos chamar ele de polo, ou origem. Muito fácil. Eu costumo chamar ele de polo para diferenciar ele da origem do sistema cartesiano. O que nós vamos fazer agora? A partir do ponto O, a partir do polo, nós vamos traçar uma semirreta. Começa em O, uma semirreta não é uma reta, é uma semirreta. Ela tem origem do O e vai adiante. Isso a gente vai chamar de eixo polar. Em geral, o ponto O, o polo, ele vai coincidir com o ponto, com a origem do sistema cartesiano. Em geral, a gente vai considerar isso. O polo é exatamente a origem do sistema cartesiano. E o eixo polar, essa semirreta, que começa em O, ela é desenhada horizontalmente e ela coincide com o eixo x positivo das coordenadas polares. Então, você tem lá o seu eixo, o seu sistema cartesiano. O polo você considera como sendo a origem do sistema cartesiano. E o eixo polar ele coincide com a parte positiva do eixo x. Bem? Já vou mostrar isso para você. Então vamos lá. Agora vamos fazer o seguinte: vamos pegar qualquer ponto do plano que não seja o polo. Esse ponto tem uma certa distância até o polo. Como ele é distinto do polo, é um ponto diferente do polo, você consegue calcular a distância desse ponto até o polo. Outra coisa também que você consegue fazer é determinar o ângulo entre o eixo polar e a semirreta OP. Então você tem um espaço no plano e você tem o polo. Isso te dá um segmento OP. E você tem o eixo polar, que também começa no O. Isso determina um ângulo. Aliás, determina dois ângulos. Mas, enfim. Esse ponto P, ele é representado por esse par de coordenadas aqui. Por esse par ordenado. A primeira coordenada é a distância do ponto até o polo. E a segunda coordenada é o ângulo entre o eixo polar e o segmento P. Medido no sentido horário ou no sentido anti-horário. A gente já vai ver isso. E esses dois números aqui, R e θ, são chamados então de coordenadas polares do ponto P. O que eu estou dizendo é isso daqui. Então eu tenho o polo, eu tenho o eixo polar, que coincide com o eixo X, e eu tenho um ponto P fora, um ponto P distinto do ponto P. Esse ponto P e esse ponto O, eles escrevem um segmento, está aqui o segmento OP, que tem um comprimento que a gente chama de E. Tem uma distância entre eles, um segmento tem um comprimento, que é a distância do ponto P até o ponto O, e é um número positivo em geral. Esse segmento e o eixo polar, eles determinam este ângulo ou esse outro ângulo aqui. Qual ângulo que eu vou escolher para determinar as coordenadas polares? Calma aí que você já vai entender isso daí também. Tá? Então aguenta um pouquinho. Então, nós vamos considerar esse ângulozinho aqui. Pronto. Então, esse ponto aqui tem essas coordenadas, R e θ. E aí nós temos uma convenção. Como você tem dois ângulos possíveis, né? Um medido no sentido anti-horário e outro medido no sentido horário,
Vamos dizer o seguinte: você mede no sentido anti-horário, você fala que o ângulo ele é positivo. Então você usa a notação positiva. Quando você está medindo assim. Então, sei lá, pi sextos, pi terços, pi quartos, pi meios, tanto faz. Isso quando você mede assim, no sentido anti-horário. Quando você considera esse ângulo aqui, ó, você está fazendo a medição no sentido horário. Nesse caso, você usa o sinal de menos. Você usa o sinal de menos. Então, se aqui o ângulo era pi quartos, este ângulo aqui vai ser menos pi quartos. Que é a mesma coisa que 2π menos pi quartos. Tá? Então, dependendo do sentido que você faz a medição, você usa ângulos positivos, no caso, fazer a medição no sentido anti-horário. Se você faz a medição no sentido horário, você usa a notação negativa para o seu ângulo. Também por convenção, as coordenadas polares do polo são assim, 0 θ, onde θ é qualquer valor. Por convenção. Tá? Por convenção. Por quê? Porque nesse caso, a distância do ponto O até o ponto O é 0. Então, você consegue calcular essa distância. Não consegue calcular, mas você sabe quanto que é. Coincide, você fala que essa distância é 0. E o ângulo pode ser qualquer valor. O ponto O também é o único ponto em que a primeira coordenada é 0. Todos os outros têm a primeira coordenada diferente de 0 porque é uma distância. Então, esse é um número positivo. Então, nessa construção, o R é sempre maior ou igual a 0. Tá? E nós podemos estender o significado das coordenadas polares também por causa em que o R é negativo. Como que a gente vai fazer isso? Então, nós convencionamos que os pontos Rθ e menos Rθ estão na mesma reta passando por O, estão na mesma distância módulo de R a partir do O, mas em lados opostos de O. Né? Então, se esse ponto Rθ está aqui, o ponto menos Rθ ele vai estar sobre a mesma reta, passando por O e passando por esse ponto aqui, só que em lados opostos. Tá? E, portanto, moralmente, o ponto menos Rθ e o ponto Rθ mais π, eles representam o mesmo ponto. Tá? Então, se você pegar esse ponto aqui, ó, por exemplo, quais são as coordenadas dele? Ele tem uma distância, não tem? A distância é R. Este ângulo aqui, ó, ele mede θ mais π. Então, na verdade, esse ângulo pode ter duas representações. Uma com a primeira coordenada negativa e a segunda com a primeira coordenada positiva, só que o ângulo vai mudar. Em vez de ser θ, ele é θ mais π. Vamos determinar a relação entre coordenadas polares e coordenadas cartesianas. Para isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos considerar o polo na origem do sistema cartesiano e o eixo polar coincide com o eixo positivo do x. Se você pegar um ponto qualquer, do plano, você vai acabar descobrindo o seguinte. Se esse ponto tem coordenadas cartesianas x, y e coordenadas polares r e θ, então essa aqui é a relação entre as coordenadas. X igual a r cosseno θ, y igual a r seno θ. Você pode ver isso quando o θ estiver entre 0 e π meios, ou seja, quando o ponto estiver no primeiro quadrante. Quando o seu ponto está no primeiro quadrante, você utiliza, aqui vai te dar um triângulo retângulo, né? E aí você utiliza aquelas relações trigonométricas, né? O que é o cosseno? É cateto adjacente sobre a hipotenusa. O que é o seno? É cateto oposto sobre a hipotenusa. Né? E aí você usa essas relações e você chega à conclusão que o x igual a r cosseno θ e o y igual a r seno de θ. Então essa é a relação entre coordenadas polares e coordenadas cartesianas. Para você encontrar as coordenadas cartesianas sabendo as polares, você usa essas equações aqui. Se você sabe quanto é r e quanto é θ, então você sabe quanto é x e y. Usa essas duas equações aqui. Tá? Quando você quer encontrar as coordenadas polares sabendo as coordenadas cartesianas, aí você utiliza essas outras fórmulas aqui. R quadrado é igual a x quadrado mais y quadrado e a tangente é y sobre x. Você utiliza essas duas e você acha o r e o θ conhecendo o x e o y. Bom, como você tem um novo sistema de coordenadas, você pode também considerar
curvas nesse novo sistema de coordenadas, chamados então de curvas polares. O gráfico de uma equação polar desse tipo, F igual a R igual a F θ, ou ainda F maiúscula de R θ igual a zero, consiste nos pontos que tem pelo menos uma representação R θ cujas coordenadas satisfazem a equação. Né? O que quer dizer isso? O gráfico dessa equação nada mais é do que os pontos de coordenadas polares que satisfazem essa equação. É a mesma coisa de coordenadas polares, de coordenadas cartesianas, só que agora para coordenadas polares. Qual é o gráfico de uma equação? São os pontos que satisfazem aquela equação. Coordenadas cartesianas. Então, por exemplo, são todos os pontos que estão sobre uma circunferência do tipo x² mais y² igual a 1? Não. Não são todos os pontos. São aqueles que satisfazem a equação. Uma curva polar é a mesma coisa. São os pontos que satisfazem aquela determinada equação. Tudo bem? Isso é o gráfico da nossa curva. E aí vem alguns exemplos de algumas curvas que ficam assim, as equações ficam ridículas quando você considera essas curvas em coordenadas polares e não mais em coordenadas cartesianas. Então, lembra de uma circunferência centrada na origem de raio 1? Em coordenadas cartesianas, essa equação, essa curva, essa circunferência, ela é dada pela equação x² mais y² igual a 1. Quando você considera coordenadas polares, essa circunferência tem essa equação aqui, ó, R igual a 1. Acabou. É isso. Então, toda equação do tipo R igual a A, onde A é um número, isso representa um círculo com centro no polo e raio módulo de A. Então, por exemplo, aqui o A é positivo, tá? Por exemplo, R igual a meio. O que é isso? Circunferência centrada no polo de raio meio. Se o polo coincide com a origem do sistema cartesiano, o eixo polar coincide com o eixo positivo x, essa equação, a equação dessa circunferência em coordenadas cartesianas ficaria x² mais y² igual a 1/4. Aqui não. Aqui fica, em coordenadas polares, fica R igual a meio. Tá? Circunferência centrada na origem de raio 2. Olha a equação aqui, ó, R igual a 2. Só. Em coordenadas cartesianas, x² mais y² igual a 4. E assim por diante. Né? Então, observe que uma circunferência, a equação dela em coordenadas polares fica uma coisa ridícula. Fica muito simplificada. Muito simplificada mesmo. Equações polares do tipo θ igual a uma constante são retas que passam pelo polo. Esse número, essa constante que aparece aqui, denota a inclinação. Aqui tem inclinação 1, por exemplo. Então, θ igual a 1 é essa equação aqui. É essa reta aqui. Tá? E assim por diante. Então, toda equação do tipo θ igual a uma constante é uma reta. Toda equação do tipo F igual a uma constante positiva, então uma circunferência. Essa curva aqui, ó, R igual a 1 mais C no θ, θ variando de 0 a 2π, isso que a gente chama de cardioide, porque o gráfico dela é esse daqui, né, é o gráfico dessa equação, e diz a lenda que isso aqui parece um coração. Tem pessoas que veem outra coisa aqui. Eu prefiro pensar que é um coração mesmo. Essa outra equação aqui, ó, R igual a cosseno de 2θ com θ variando de 0 a 2π, isso aqui te dá uma curva, te dá essa curva aqui, ó, né? Dá essa curva, e ela é chamada de rosácea de 4 pétalas. Tá? O número de pétalas, a rosácea porque parece uma rosa, tem uma rosa, uma flor, né? E tem 4 pétalas porque tem esses 4 laços aqui. E são 4 porque aqui é o número 2. Se fosse 3 aqui seriam 6 pétalas. Assim por diante. Então sempre o dobro do número que está aparecendo. O número de pétalas é o dobro do número que está aparecendo aqui. Justamente porque o θ ele varia de 0 a 2. Agora, vamos falar um pouco sobre áreas. E vamos imaginar o seguinte. Né? Você tem uma região limitada por uma curva polar, do tipo R igual a F de θ, e por duas retas polares, θ igual a A e θ igual a B. Então, essa região aqui. F é uma função contínua
E a diferença de ângulos aqui, ó, a diferença do A para o B é positiva e menor que 2π. Por que isso? Para dizer, olha, tem uma região, se a diferença A menos B for igual a zero, é porque o A e essa reta vai coincidir com essa daqui. E você não tem região. Se você considerar que essa diferença é maior que 2π, essa região ela está sobreposta. Então não daria certo. Não daria coisa boa ali. Então por isso que nós temos essa condição aqui. E a intenção é achar uma fórmula que calcule essa área aqui. E essa área, na verdade, depois de algumas contas, você vê que essa área ela é dada pela integral de A até B de meio f de θ ao quadrado de θ, ou então um meio de A ao quadrado de θ com integral variando de A até B. Ou seja, variando dessa reta aqui até aquela reta lá. É muito parecido com o que você tem lá no cálculo 1, só que aqui não é... Aqui aparece esse meio, e aqui aparece a função ao quadrado. E a integração é em relação a θ. Então, essa é a fórmula para você calcular a área de uma região delimitada por uma curva polar e dois raios polares, θ igual a A e θ igual a B. Para finalizar, então, né, nós podemos também encontrar retas tangentes a uma curva polar do tipo R igual a F de θ. E para isso nós vamos considerar que o θ é o parâmetro. E que essas aqui são as equações paramétricas da nossa curva. Então, x igual a R cosseno θ. Sabemos disso, né? X igual a R cosseno θ. Essa é a relação entre coordenadas cartesianas e coordenadas polares. Como o R igual a F de θ, então eu faço substituição aqui. Então, x na verdade é F θ vezes cosseno θ. E o y a gente sabe que é R seno θ, e portanto é F θ vezes seno θ. Você pode utilizar aquele método, lembra do método que nós descrevemos antes para determinar a equação, a inclinação da reta tangente? O que nós precisamos? A derivada de y em relação a x. E o que isso acabou sendo? A derivada de y em relação a t, dividido pela derivada de x em relação a t. Como nós estamos considerando agora o θ é o parâmetro, então você pode dizer o seguinte, a derivada de y em relação a x é a derivada de y em relação a θ, dividido pela derivada de x em relação a θ, desde que esse denominador seja diferente de zero. Você pode usar a regra do produto e calcular a derivada de x em relação a θ e a derivada de y em relação a θ, usando a regra do produto. A derivada de y em relação a θ fica essa expressão aqui, derivada da primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada da segunda função. Derivada do seno é cosseno. Então, por isso que aqui tem derivada de R em relação a θ, derivada da primeira, vezes a segunda. Aqui. Mais a primeira vezes a derivada da segunda função. Derivada do seno é cosseno. Está aqui. A derivada de x em relação a θ, a mesma coisa. Utiliza a regra do produto. Então, fica a derivada de R em relação a θ vezes a segunda função, que é cosseno, mais a primeira função, que é R, vezes a derivada do cosseno. A derivada do cosseno é menos seno. Então, por isso que aqui está aparecendo o menos. Tá? Se você quer encontrar a equação da reta tangente em um determinado ponto de uma curva polar, você utiliza essa razão aqui e calcula isso daqui no ponto que você quer determinar. Beleza? Muito bem. Com isso, nós, pode perceber, chegamos no slide 29 de 29, e com isso, então, nós encerramos esse vídeo, que é, na verdade, um resumão teórico sobre curvas. Começamos lá com curvas parametrizadas e fomos até curvas polares. Beleza? Enquanto isso, ficamos por aqui. Um abraço a todos. Eu espero que você continue me vendo nos próximos vídeos.